Oi, meus amores. Vamos falar sobre casamento, relacionamento hoje? Perdão, amor, restauração. Eu tenho em mãos um livro que tem por título Diário de um Divórcio que quase aconteceu. Quase. Mas não aconteceu por qual motivo? O que será que impediu que um casal se mantivesse separado, que a família fosse destruída em definitivo? O que pode restaurar um coração, uma alma, uma vida? O que pode restaurar uma aliança, mesmo depois de quebrada? Essa é uma conversa boa por demais, especialmente para você que está lutando aí com o seu casamento, mas deve ser para você também que olha para o seu relacionamento e diz: está tudo certo. Um dia, esse casal, sobre quem e com quem nós vamos conversar, certamente pensaram: está tudo bem. Está tudo bem em casa, está tudo bem com o trabalho, está tudo bem com a gente, mas alguma coisa minava e algo me chamou a atenção numa das frases que tem aqui neste livro, que é da pregadora Joyce Meyer. Ela diz: tudo que escondemos tem poder sobre nós. Nem sempre nós temos consciência do que nós estamos escondendo de fato, mas está lá no fundo da alma da gente, algo que só o Espírito de Deus para revelar, e quando nós somos honestos para reconhecermos, para percebermos, para deixarmos que venha à superfície aquilo que está escondido dentro da gente. Outra frase que me chamou a atenção é do Max Lucado: o perdão esclarece o passado e protege o futuro. E aqui está. Que história é essa? Que casal é esse que escreveu um livro, Diário de um Divórcio, que quase aconteceu? Onde apareceu o que estava escondido? Onde então vem o perdão e como vem o perdão para esclarecer o passado e protegê-los do futuro, ao ponto de eles estarem aqui hoje para contar a sua história. Igor e Fernanda, bem-vindos. Como estão? Tudo bem? Tudo bem. Pelo sorriso aberto, é um tudo bem de verdade. Graças a Deus. Igor, um dia desses, a Fernanda fez uma participação no consultório aqui comigo, à distância, online, mas hoje vocês estão presencialmente com a sua presença em especial. E hoje eu quero dar a você a oportunidade de começar a falar sobre o que é que em algum momento foi posto nas páginas deste livro, mas que antes estavam num coração ferido, numa escolha, numa decisão tortuosa. Como foi a sua experiência em relação a isso aqui? Bem, somos gratos a Deus pelo convite, estamos muito felizes. Obrigada. E, na verdade, o Diário de Divórcio que quase aconteceu é uma história de graça e misericórdia do Senhor. Amém. Quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós cremos que é a nossa vida. E, na verdade, esse livro, ele sempre nos traz à memória a grandeza do Senhor sobre a vida da gente, sobre as pessoas e a família. E o que me remete é um pecador que abriu a mão da sua família em busca de uma carreira de executiva, em querer crescer profissionalmente, e onde todo o seu tempo era dedicado àquilo que ele entendia que era mais importante, que era a sua carreira. E cada dia que passava, cada tempo que passava, a Fernanda era deixada de lado, o casamento já virava nem uma segunda opção, né? Uma próxima opção. E aí o livro descreve muito bem quando Deus o alcançou com a sua misericórdia, né, e transformou nossa família, restaurou nosso casamento. Então é desse lugar que você se descreve como um homem que foi se esquecendo do seu casamento, se esquecendo da sua mulher, esquecendo-se do voto feito, da promessa de que estariam juntos, mas algo separava, era o seu sonho de carreira, era o seu trabalho, tornou-se mais importante que a sua mulher. Esse é o ponto crucial que você entende, foi dali que tudo começou a desandar? É verdade, a gente costuma dizer, né, nos nossos encontros, né, nossos bate-papos com os casais, que como nós somos de uma família simples do interior de Minas Gerais, apesar que hoje moramos na Bahia, que amamos tanto esse estado, o nosso desejo de crescer é muito grande, a família sempre orientou: olha, estude para que você possa crescer mais. E eu lembro que em várias tentativas, tentando falar com meu sogro, que eu queria namorar com a Fernanda, e na terceira vez ele aceitou conversar comigo, e eu lembro que eu falei assim: olha, o senhor pode ficar tranquilo, nós não deixaríamos de estudar. E ele falou assim: mas eu nunca pensei que vocês parariam de estudar por causa de um namoro. Então essa dedicação aos estudos, a querer a carreira, em querer sempre ser o melhor, o número 1 da companhia, e a cada passo que alcançava, eu sei que eu tinha um desejo, na época da faculdade, de ser gestor de uma grande empresa aos 35 anos.
E Deus permitiu isso aos 26. Então, a carreira, a cada passo que eu alimentava essa carreira, ela me dava uma resposta. E cada vez que eu alimentava isso, obviamente ele supria o ego, a vaidade, querer, né, mais. E nós éramos um casal que tinha tudo aquilo que Deus tinha nos prometido. Um lar, um carro do ano, um bom trabalho, saudáveis, né, sempre fomos saudáveis, famílias saudáveis. E, de repente, isso virou a minha idolatria, né, meu desejo maior. A gente gosta muito de citar 1 Coríntios 10, quando lá cita os 5 pecados que impediu o povo de aproveitar o melhor de Deus, que era Canaã. E eu gosto de trazer isso para a minha vida, para esse momento do livro, que ali eu tenho 5 pecados que me abraçaram também. A cobiça pelo meu trabalho, de querer ser feliz, que é a frase que eu creio que quase todos que querem sair de casa usam essa frase, né? Olha, estou me separando porque eu quero ser feliz. E vem a idolatria pelo meu trabalho, a murmuração, que afinal de contas, quando eu me afasto de Fernanda, eu começo a parar de vê-la como ela deveria ser vista, e eu começo a dar espaço aos encontros casuais da vida, de colegas de trabalho, eu dizer, olha, a Fernanda não é tão boa nisso, naquilo, e, mas logo você, que é tão gentil, a sua esposa não faz isso por você, mas se eu fosse casado com você, eu faria. Então, esses 5 pecados eu elenco na minha vida também, e entre eles, pôr o Senhor à prova, que é citado também lá em Coríntios 10. Então, por Deus, a prova é o que eu fiz em grande parte, do tipo, olha, Senhor, eu quero ser feliz, e não vai ser com a Fernanda, eu preciso que o Senhor abençoe isso. Ou seja, eu coloquei em xeque um desejo contrário à vontade de Deus, que Ele odeia o divórcio, muito claro em Malaquias, mas era o que eu queria no meu coração. Então, eu trago como introdução nesse nosso bate-papo que, ao passar por essa lista de pecados, me impediram de viver o melhor relacionamento com o Fernando. E, obviamente, não tinha outro caminho a não ser perder a mão, a liderança e o meu casamento. Então, vamos lá. Já te dou a palavra, viu, Fernandinha? Tranquilo. Mas veja bem, você pode só relembrar, Posso? então, os 5 pecados citados ali? Posso. E você identifica que passou por cada um deles. Vamos outra vez. Vamos lá. A cobiça. Cobiça. É o desejo de eu ser feliz. É o que eu quero, independente do que o outro quer. A gente fala de cobiça muito em relação ao, eu vi alguma coisa de alguém, eu quero para mim. É muito mais do que isso. Exato. A idolatria. Né? Eu quis muito o meu trabalho, então eu me entreguei muito para que eu pudesse ser reconhecido e crescer. A murmuração. Então, ou seja, toda vez que eu falava mal de Fernanda para um colega de trabalho, recebia um feedback do tipo, olha, logo você... Validava a sua queixa. É isso aí. Ou seja, e para nós, humanamente falando, é como se eu quisesse justificar o meu pecado também, Exato. que hoje nós vamos chegar daqui a pouco. Pôr o Senhor à prova. Ou seja, desejar que Deus aprovasse algo que não é da vontade dele. Olha, eu quero o divórcio. Mas era muito claro para mim que nascemos em um berço cristão que não é o que Deus desejava. Não. Ou seja, passar por todos esses pecados... Imoralidade sexual. Perdão. Obrigado, amor. E a imoralidade sexual, que inclusive esse final de semana no Encontro de Casais a gente falou muito sobre isso. Toda fuga do homem, quando não se revela o seu desejo à sua esposa, está atrelada a alguma perda de admiração ou de visualização. E quando a gente fala em imoralidade sexual, ela para o homem, ela é diversa. É uma revista masculina, são vídeos que a gente até aprendeu esse final de semana, soft cuts, que é vídeos curtos que vão te induzir, são vídeos sensuais, não são adultos, mas eles vão te induzir depois aí para os materiais adultos. Próximos. E esses materiais adultos vão atingir o seu cerebelo, que vão te dar dopamina, que vão te buscar novos caminhos. E, obviamente, eu vivi por esse caminho também. Afastado de Fernanda, distante da admiração da Fernanda, o que ia acontecer? Ia tentar buscar essa visualização em outro lugar. Ou seja, eu alimentava uma cor rosa e eu queria uma cor amarela. E eu tinha em casa uma cor amarela. Mas eu ficava alimentando a cor rosa o tempo todo, com aqueles materiais, com os vídeos, enfim, com os atos, com as práticas. E quando eu chegava em casa eu tinha alguma coisa amarela, já não me satisfazia mais. Porque foi deturpada a imagem de Fernanda como minha mulher. Então eu gosto de relacionar esses 5 pecados citados aqui e como algo que impediu de chegar ao meu Canaã, a minha terra prometida, como meu sogro gosta muito de dizer. A nossa casa tem que ser o pedacinho do céu. E eu perdi o meu pedacinho do céu. Uau. Fernanda, esse é o reconhecimento dele, de como ele foi se perdendo. E é tão profundo ter essa clareza de quais pecados foram sendo admitidos conscientemente de alguma forma, porque nós estamos falando de pessoas cristãs,
não de pessoas que desconheciam a graça, desconheciam a palavra, mas a gente se perde, a gente fica cego. Você tem algo em você da sua postura de esposa que de alguma maneira considerou, se não agora, mas em algum momento, que tenha facilitado, possibilitado, ou você foi vítima? Não, vítima nunca. O casamento, ele nunca acaba, né? Ele nunca é destruído por um só. A gente, por mais que fala assim, tem o peso de Igor, eu acho que ele fez mais pecado do que eu. Ele pecou mais. Mas tem a questão da omissão também, da imaturidade. Então, ambos imaturos. Eu brinco que a gente tem muita mulher 3C, que é ciumenta, contenciosa e controladora. Então, eu era essa mulher, né? Ciumenta porque tinha a postura dele, que também me levava a ser dessa forma, não justificando, porque eu entendo que hoje eu não preciso ser ciumenta, porque antes de confiar nele, eu preciso confiar em Deus, né? Então, hoje, Igor continua muito a questão das viagens a trabalho, né? Tem toda uma rotina fora, mas eu entendo que eu não tenho controle sobre isso. Primeiro eu confio em Deus, para depois eu entender que é Deus quem controla ele, é Deus que é o Espírito Santo que convence do pecado, né? Então, eu era essa mulher, e contenciosa porque tudo brigava, né? Tudo reclamava, tudo falava, não tinha, às vezes, o pudor, o pensar, o falar. Então, o que vinha à cabeça, falava. E muitas vezes a gente brigava, na verdade, a gente brigava muito por isso, né? Por essas questões, essas amizades que ele tinha. Então, isso me incomodava muito. Eu achava que era muita imaturidade dele, mas a minha resposta era um comportamento imaturo também. E então, contenciosa, ciumenta e controladora. Como é que se manifestava o seu controle sobre ele? Porque isso é interessante de dizer, porque entende-se que as mulheres são de alguma forma controladoras, mas que isso passa pelo feminino, né? De ajustar, de falar. Não, isso é da mulher. Mas em que momento você se dá conta? Isso aqui era controle meu, não era um cuidado de esposa. Assim como também os ciúmes, alguém vai dizer que o ciúmes é um zelo, é uma atenção, né, mais acurada, mais detida naquele que é o seu objeto de amor, o seu marido, a sua esposa. Mas chega uma hora que o ciúmes, ele já extrapola quando você invade a privacidade do outro, o direito do outro. Como é que você se via ou era de fato controladora? Na questão, ficar mexendo no celular. Então, assim, qualquer brecha que eu tinha, eu mexia no celular, eu abria e-mail, às vezes o ligar, igual hoje eu entendo, né? Igor entende isso. Eu falei, Igor, quando você chegar em tal lugar, me avisa que você chegou, né? Igual ele pega muita estrada, então ele entende essa questão da preocupação. Mas antes não, se eu ligasse uma vez e não atendia, era assim, 30, 40 vezes ligando até que me atendesse, e quando me atendesse já era brigando. Saber onde está, com quem está, o que está fazendo, até os planos, muitas vezes, de não deixar que ele errasse, aquele controle parecendo que eu seria a mãe dele, tomando um papel de mãe, de seguir ali com que ele fosse em um caminho que eu queria aquele caminho. Como se ele não fosse inteligente, capaz de tomar decisões, né? Você que era o cérebro, ele deveria apenas seguir. Isso, à época, era algo perceptível, isso te incomodava, Igor? Isso fez também, essas características também foram consideradas quando você vai se afastando dela? Que mulher chata, que mulher reclamona, que mulher que não confia em mim. Tinha isso conscientemente? Hoje, com a maturidade, eu entendo que não há justificativas. Sim. Então, assim, eu pequei e pronto, eu assumi a culpa e eu errei. Mas é óbvio que quando você tem um ambiente que, nesse sentido, hoje é tão falado sobre a questão da toxicidade, né? É óbvio que, por exemplo, alguém te ligar e dizer assim, não, eu estou indo para casa, então, tipo assim, sai da igreja agora. Tá, em que rua que você está? Era desse nível. Eu lembro uma vez, não lembro agora de onde eu estava vindo, eu estava vindo no Monte Serrat, e eu parei no semáforo, tá, mas você está em que rua? Aquilo era para ir no céu e voltar. Eu falei, não é possível, né? Eu lembro, a gente estava lembrando agora, também não justifica, um colega de trabalho dela uma vez me procurou, eu estava fora de casa já. Ele, cara, você tinha que separar mesmo. Eu lembro aquele dia que você foi jogar bola e ela ficou te ligando. Cara, bola tem horário, é uma hora jogando bola, não tem que ficar ligando onde está jogando bola. Então, tinha isso mesmo. E óbvio que isso
atrelado a uma falta de admiração e já uma falta de desejo, era mais justificativo, tipo, por que eu vou para casa? Por que eu vou para casa agora? Lembrando um interessante um episódio agora, eu lembro de ter uma discussão bem simples, de algo que realmente foi muito simples, mas a gente estava nessa fase de brigar tanto, que um dia eu saí de casa, peguei o carro, saí andando pela rua procurando onde tivesse alguma festa, alguma coisa por aí. Olha que viagem. Eu que não era de sair, nunca fui de balada, essas coisas. Tu era crente. Então, imagina. Não, ainda bem que eu não achei, porque eu não sabia nem onde achar. Essa é a parte engraçada. Eu conto isso para um amigo meu e falo assim, mas cara, você nem entende disso, você não sabe nem onde tem. Eu falei, realmente não sabia e não achei, né? Uhum. Aí voltei para casa. Então, é óbvio que esse ambiente, né, de saber assim, olha, eu vou para lá e vou encontrar, né, não vou achar o pedacinho do céu, é uma repulsa. Claro. E é o que a gente fala muito para os casais hoje, né? Lógico que ninguém aconselha, a gente conta a nossa história, a gente ora junto e compartilha aquilo que a gente entende que pra gente, como foi pra gente. Mas é óbvio que numa situação de um homem fora de casa ou uma mulher fora de casa, mas que ainda convive, né, que tecnicamente dorme em casa, se ele encontrar um ambiente, né, de asperidade, muito áspero, resistente, é óbvio que isso vai ser boas-vindas para que ele continue ficando mais distante. Justificando a saída, a ausência, justificando a saída, né? Ontem nós conhecemos um casal maravilhoso e na sabedoria da irmã, ela falou, olha, o Espírito Santo me disse para ficar calado. Aí eu olhava para ela falando assim, mas como assim calada? Né? O homem fazia tantas coisas, não, mas Deus me falou, olha, fique em silêncio. E muitas vezes, em situações como essa, vai ser mais saudável ficar em silêncio. Porque cada briga que eu tinha com a Fernanda, cada discussão, realmente só se distanciava, atrelado ao que já estava acontecendo, né? Das emoções, até mesmo de compartilhar minhas emoções para uma terceira pessoa. Então, isso só afastava realmente. Então, encontrar um ambiente assim é um cartão de boas-vindas para que o cônjuge saia de casa realmente. Essa semana conversava com uma moça que ela descobriu um caso extraconjugal do marido. Na madrugada, ela acorda e nunca tem insônia, mas naquele dia ela não consegue dormir e toma o celular dele, nunca fazia isso, e descobre toda a conversa. E o Espírito Santo diz para ela também, silencie, você não está pronta. Porque naquele momento a vontade dela era acordar, era falar, mas o Espírito diz, como se dizendo para ela, eu te contei, agora espera. Então, passado tempo em oração, passado tempo buscando a Deus, ela então estava agora pronta para falar com ele, mas sóbria, sem desespero, porque isso é um grande sinal. Quando você está debaixo do Espírito, você pode viver angústia, pode viver uma dor profunda, como vai viver uma dor profunda, que ela me descrevia assim, da Leide, inimaginável. E vocês sabem bem desse tipo de dor, de como é que ela alcança. Mas ela diz, eu estou sóbria. Eu não estou embriagada pelo meu desespero, eu estou sóbria agora para tratar desse assunto. Quer dizer, uma mulher que se submete a um silêncio, nessa medida, enquanto outros, dividindo com outros, dizem, você tem que falar, você tem que colocar as cartas à mesa, ele tem que saber, tem que, ok, mas tem a hora. E quando você é submetido ao Espírito, o Espírito de Deus conduz, ensina, instrui. Vamos então, em que momento vocês se separam, vocês rompem a relação? O pecado prosperou e o Igor caiu. Como que foi esse momento? Bem, foi se acumulando essas situações, né, esses desencontros, até que um dia eu fui até o trabalho dela e falei, olha, eu vou sair de casa. E eu entendo hoje que ela talvez imaginou assim, olha, ele vai sair de casa em algum dia, né, em algum momento, ele está aqui avisando. E realmente eu fui em casa e peguei as roupas e saí. Naquele mesmo dia? No dia que eu falei. E uma coisa interessante que aconteceu naquele dia, que eu tinha previamente alugado um espaço para ficar, uma casa para ficar, do lado de uma igreja, do nosso amigo, uma igreja presbiteriana na nossa cidade. E quando eu fui lá com minhas coisas, já parei o carro lá para guardar minhas coisas, o moço, olha, eu não posso te alugar casa mais não. Eu falei, como assim você não pode alugar casa? Já acertei com você e tudo. Ele, não posso alugar casa para você. Aí, nessa época, eu estava fazendo a segunda faculdade, aí eu fui para a faculdade, chateado, e aí comentei com um amigo, né, falei, cara, eu saí de casa e eu vou ter que dormir em algum hotel. Ele, não, cara, você está de cabeça quente, não é cristão. Ele, não, você está de cabeça quente. Você não pode separar, você é um cara exemplo, você não aceito você.
E ele é bem louco, bem banda voa. Mas para você, ele não admitia aquele tipo de vida. Não, isso aí não. Fala o seguinte, tô indo para Vitória agora, tá aqui a chave do meu apartamento, você vai ficar uns dias lá em casa, não vai para lugar nenhum, vai para minha casa e você esfria a cabeça e tal. E eu estava muito decidido, muito. A essa altura, já tinha uma terceira pessoa envolvida? Emocionalmente já. Tá. Já Fisicamente não, só emocionalmente. Emocionalmente tinha. E aí, eu lembro que eu fui para casa desse colega, fiquei lá quase 30 dias. E engraçado que eu ficava na parte de cima do apartamento dele, ficava na parte de baixo, e abaixo ele fazia altas festas, altas zoadas, e eu lá em cima. E eu quietinho lá em cima, eu escutava tudo lá embaixo, estava acontecendo, bebida, festa, aquela coisa toda, e eu lá em cima. Em meu silêncio, lá em cima. Até que um ponto que eu falei, não, vou alugar um espaço. E aí eu aluguei um apartamento no centro da cidade, e aí eu comecei teve o Natal, e nesse Natal, minha mãe, obviamente, já não estava mais falando comigo, obviamente, eu já não tinha contato com o Fernando também. Como disse Fernanda, né? Eu usei até como pretexto, e acabou que no Natal eu assumi oficialmente esse relacionamento com a terceira pessoa, que a gente vai falar um pouco na frente quem é essa terceira pessoa, e comecei a ficar naquele apartamento. A pessoa não morava comigo na época, mas eu já estava morando naquele apartamento. Então foi assim que foi fisicamente se afastando. Ela chegou em casa e realmente, quando abriu o guarda-roupa, realmente já não tinha nenhuma roupa minha. E ali estava decretado que eu estava fora de casa. E aí, Fernanda? E aí, assim, a misericórdia de Deus, eu falo que ela me alcançou um tempo antes dessa saída dele. Porque eu já tinha entendido que eu não conseguiria controlá-lo, que eu não conseguiria convencer de que aquilo era errado. Então eu me calei. Eu não fui de tudo errada, não, gente. Então aí chegou esse tempo, eu me calei. Então assim, ele ficou um bom tempo ainda dentro de casa. Já dormia em outro quarto, né? Já não dava satisfação, mas aí eu sempre tinha aquele zelo, tipo, de colocar a mesa para quando ele chegasse, ter uma mesa posta para ele, ter alguma coisa para ele, mas ele não dava satisfação. Então era dois conhecidos dentro de casa, nem amigos, né? Porque ele não conversava comigo. Eu via um ódio crescendo, apesar de eu não falar nada mais, eu não brigar, não ir contra o que ele queria. Ele estava decidido e ele foi. E assim, quando ele sai de casa, eu entendi, Darleide, também que naquele momento foi uma permissão de Deus, porque ele dentro de casa, ele estava me colocando a uma prova que eu não tinha condição ainda de assumir, que era uma sabedoria para além do que eu tinha condição, de ficar sempre ali pisando em ovos, aquela sensação de falar, mas eu não falo. Então, eu não tinha essa sabedoria ainda. Então, quando ele sai, e aquilo ali estava me corroendo dentro de casa, você imagina aí, só nós dois na cidade, a gente não tinha família lá, e aí eu sem poder contar com ninguém, assim, tinha uma moça, eu trabalhava no hospital na época, tinha uma moça que trabalhava lá que ela fazia faxina para mim. Então ele dormia no outro quarto e aí antes dela chegar eu ia lá e arrumava o quarto para ela não ver que tinha 2 quartos sendo usados, para que aquilo ali não fosse para o trabalho, para que outras pessoas não soubessem. Então eu ficava ali naquele mundo, falei, não, eu ainda meio que ainda querendo exercer um controle. Então quando ele sai de casa, eu começo a entender que Deus tinha que trabalhar comigo, que eu precisava ser restaurada, porque eu não tinha controle sobre a vida dele. E é muito difícil a gente chegar nesse nível de entender que você não controla o outro, né? Que você tem que entregar o outro na mão de Deus. E isso em relação a cônjuge, a filhos, a gente é responsável por a gente. Então eu comecei a entender que eu precisava ser restaurada e aí eu começo o meu processo de restauração. Claro que com muito sofrimento, às vezes ainda pensando muito nele, chorando muito por ele. Mas não foi uma falta de amor próprio, às vezes como o mundo vê hoje, é uma falta de amor próprio, é uma dependência emocional, não. Claro, ele era meu marido. Exato. Então, assim, eu sofri por ele, mas eu entendi que eu precisava me cuidar. Eu precisava me amar primeiro, eu precisava me valorizar, eu precisava saber quem eu era. E eu não sabia quem eu era. E isso em Deus, né? Isso. Porque há também quem vai dizer coisas assim, de que eu preciso me amar e eu preciso me amar primeiro, no sentido muito carnal. Então, começa a mudar a roupa, começa a mudar as amizades, começa a postar de estar bem, sabe? Aquela expressão assim de
de quem está carente, mas escondendo essa carência em comportamentos que quem tem um pouco de sabedoria olha e diz assim, não está bem, está ferido ainda. Mas não é o caso. Você está dizendo que você precisava entender quem você era e que antes de um casamento, e eu sempre digo isso, antes de um casamento ser restaurado, as pessoas desse casamento que precisam ser restauradas. Sim. Nós estamos falando de indivíduos que precisam ser encontrados no seu lugar, serem restaurados nas suas feridas, serem curados das suas feridas, para que haja, então, um reparo. Porque, senão, nós estamos falando de duas pessoas, sem considerar a sua individualidade, que o que a gente tem em mente é apenas que eles voltem a ficar juntos. Mas como é que duas pessoas machucadas, destruídas ou em pecado, em guerra, como que esse casamento vai ser restaurado? Então, isso é muito significativo. Aí eu vou te pedir que você nomeie um pouco mais daqui a pouquinho, explicite um pouco mais o que é que você está chamando de se cuidar e de se amar. Como foi o seu processo? Até que vocês estejam juntos outra vez. E, claro, nós vamos ouvir ainda do Igor dizer como foi que ele caiu em si, tal qual o jovem que tomou a herança do pai, gastou tudo que tinha. Como foi que ele caiu em si, né? E me referindo ao filho pródigo. A palavra diz que num dado momento ele caiu em si. Como foi que o Igor caiu em si? Como é que ele volta para casa? Como é que eles estão juntos? Como é que esse livro, Diário de um Divórcio, que quase aconteceu, está aqui nas minhas mãos? Nós vamos bem rapidinho e voltamos com você, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós providenciamos um estudo bíblico para você, mas esse é muito diferente. Por quê? Nós vamos atender a você na sua necessidade quando você responder, por exemplo, a algumas perguntas da nossa assistente virtual. Ela vai fazer uma avaliação em que nível de conhecimento você está para então te oferecer qual estudo lhe seja melhor, mais adequado para a continuidade do seu aprendizado. É diferente de você chegar e ter um estudo pronto. Mas acontece que todos nós estamos num momento de aprendizado diferente, não é? Alguns sabem já sobre a graça, outros já sabem sobre os mandamentos da lei de Deus, outros já sabem sobre outros temas e que precisam só de um acréscimo de compreensão. E aí, nós vamos fazer essa investigação. Assim que você mandar uma mensagem para o WhatsApp da Esperança, que é o 982000062, 982000062, com o código de área 12, aparece aí no seu vídeo. Então, a nossa assistente vai fazer algumas perguntas, você vai responder e ela vai identificar a partir de qual tema você vai passar a estudar. Gratuitamente, com esse auxílio a todo tempo, direto no seu WhatsApp. Esse estudo está fantástico, são 16 lições e nós demos o nome a esse curso de O Código da Fé. A gente precisa, então, abrir esse código, compreender esse código que é a palavra de Deus, a revelação de Deus para você. Pode ser assim? Vamos estudar a Bíblia juntos? 0 Operadora 12 982000062. Você vai estudar pelo WhatsApp, não precisa pagar nada por isso, é simples e rápido. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus, Código da Fé. Manda pra gente aí Código da Fé pelo WhatsApp e você já começa a estudar. Nós vamos para o intervalo, na volta continuamos com o Igor, com a Fernanda, sabendo como é que o casamento desses dois foi restaurado. Até já. Quando a gente pensa em restauração de casamento, imediatamente a gente considera o lugar do perdão. E, gente, perdoar não é fácil. Aliás, perdoar não é nem difícil. Como diz o pastor Robson Aleixo, perdoar é impossível. Essa impossibilidade, ela só é quebrada pelo Deus do impossível. Para esse casal estar aqui junto é porque o impossível de Deus se manifestou. E o impossível de Deus se manifesta num coração duro, num coração entregue ao pecado, num coração já muitas vezes entregue de tal forma a pensar que já não tem jeito de voltar.
Como é que você vai perdoar um homem que saiu de casa, se envolveu com outra pessoa, ou mesmo uma mulher que saia de casa, se envolve com outra pessoa e você se vê envergonhado, humilhado, deixado, abandonado, ferido de todas as maneiras, exposto socialmente, exposto na igreja, exposto para a família, pensar em voltar e ficar junto, amar de novo? E quem sabe até experimentar um tipo de amor maior do que o amor com que amava antes? Isso tem que ter muito, muito Deus, muita mudança e transformação. A Fernanda e o Igor estão aqui, a Fernanda Schaper e o Igor Schaper também, sobrenome é seu? É? Eles estão aqui contando para a gente sobre como foi o processo deles. Cada um tem o seu, este é o deles, mas seja no deles, no seu, em qualquer outro, se Deus se faz presente, então isso nos faz pensar. Ai, Deus, ainda posso confiar? Caso você esteja passando por um vale, por uma dificuldade grande. E aí, antes de ir para o intervalo, Fernando, eu pedi para você descrever um pouco melhor como foi o seu processo nesse tempo de restauração. Que você disse, primeiro eu preciso ter o meu encontro com Deus, antes de buscar o meu marido, antes de desejar que o meu marido volte, tem algo em mim que precisa ser transformado. Então, é realmente esse encontrar Deus, né? Porque a gente, muitas vezes, você escuta falar de Deus, você conhece Deus de ouvir falar, mas Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus de experiências, e eu não tinha essas experiências, né? Apesar de ser criada num lar cristão, eu não tinha as minhas experiências com Deus. Então, primeiro eu entendi que eu era filha, e ser filha é muito importante, porque você sabe que você tem um pai. Então, eu tive essa experiência primeiro de pai, de saber que meu pai, um dia ele falou comigo assim, Fernanda, eu não oro por você, eu oro por Igor. Porque eu sei que você está buscando a Deus, eu sei que você vai ficar bem, mas Igor precisa ter experiências com Deus. Então, ele levantava pelas madrugadas e ele não orava por mim, ele orava por Igor. Então, quando eu vi esse amor do meu pai, essa postura do meu pai, eu entendi que o meu pai, Deus, ele faria muito mais. Não por mim, mas por ele. Porque aí eu comecei a entender realmente assim, o valor da família, o valor do casamento, a questão de ser uma aliança, de ser um propósito muito grande. Então, eu fui entendendo isso, amadurecendo na fé, que eu não tinha, né? Então, lendo a palavra da Leide, a minha Bíblia era uma Bíblia distante, então eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros, a juntar com pessoas que agregariam valor, né? Às vezes a gente tem amizades só ali de trabalho, amizades corriqueiras, mas você não tem amizade que pega junto com você, realmente assim, vamos caminhar junto? E Deus me deu esse presente, que foi a Cris e o Ed, né? Foi minha sogra, que também caminhou junto comigo. Então, eu fui agregando valor, agregando experiências. No sentido físico, eu fui me cuidar, eu fazia pilates, eu saía para fazer uma caminhada, eu comecei a cuidar da minha casa. Algo também que eu trabalhava muito, então, assim, a casa era uma casa largada, era uma casa que não tinha comida, era fast food. Então, eu comecei a entender o valor da minha casa, de arrumar, de colocar uma plantinha. Hoje eu não tenho só planta artificial, minha casa é cheia de planta. Tem vida. Então, tem vida na casa, literalmente tem vida. E aí eu fui caminhando, fazendo esse percurso de entender que eu precisava aprender a viver sem Igor, mas não no sentido que a minha idolatria era pelo meu marido. O pedestal era ele e não Deus, né? Então, eu precisei tirar ele desse lugar e saber que Deus estava no controle, que Ele sustentaria, que as providências viriam, que eu não precisava colocar a minha mão, como eu colocava, de Deus, eu vou te ajudar aqui. Até porque chega um ponto que a gente não sabe mais o que fazer. Eu escrevia, né? Então, o livro, na verdade, ele é um diário mesmo. Então, eu escrevia porque eu falava assim, eu brincava, né? Nada contra, eu acho importantíssima a questão de você fazer uma terapia, de você procurar ajuda, mas naquele momento ali, há 12 anos atrás, eu pensava, se eu procurar uma psicóloga, ela vai me chamar de doida, ela vai falar, não vai, não, você tá louca, porque eu sabia que eu queria meu casamento. Igor, louco, da pá virada, e eu não conseguia enxergar ele, eu conseguia enxergar para além dele, que ali naquele momento ele estava cego. Então eu não conseguia ter raiva por ele,
Eu tinha um amor que era um amor de misericórdia, que eu precisava orar. Era a minha maior demonstração de amor, era orar por ele. Então, eu fui amadurecendo e sabendo que isso aí era o mais importante, que era eu me cuidar e me preservar em Deus, que a luta era de Deus. Se eu fosse colocar minha mão, não daria. Você não se sentiu ofendida? No sentido de, assim, o que ele está fazendo é contra mim e isso despertou em você raiva, ódio, ressentimento. Você olhou para ele com o olhar de Cristo e disse, antes de eu perder o marido, Deus está perdendo um filho. Isso. Antes de eu perder o marido em casa, o reino de Deus está perdendo um servo que se encantou, que pôs o pé na cilada encantada de Satanás. Eu penso que isso é o grande diferencial de como você tem um olhar de Cristo passando por você e enxergando o outro nessa condição. Porque o que nos é natural é que eu fique ofendida, eu fique no centro dessa dor e o outro, portanto, é o meu inimigo. Ele é o algoz, ele é cruel, ele é mal comigo. E aí a gente esquece que no plano de Deus, a intriga dele é, antes de tudo, com o próprio Deus. Então, isso é incrível. Por isso que eu te pedi para você falar, de escrever sobre, porque eu sabia que essa foi a maneira como que Deus te tomou e te ensinou. Em que momento as orações do seu sogro, as orações da sua mulher, o agir de Deus se manifestou na sua vida, Igor? Bem, teve um episódio muito peculiar, que eu estava em uma das unidades que eu trabalho no interior de São Paulo, essas idas e vindas de Bahia, Espírito Santo, Minas e São Paulo. E um funcionário falou, chefe, o meu pai vai dar uma palavra na igreja, o senhor se importa de ir lá assistir o culto? Eu olhei assim, era uma igreja, uma denominação que eu não tinha muita afinidade, não frequentava. Uhum. E aí, por educação mesmo, sendo bem honesto, falei, não, tudo bem, eu vou lá, sem problema nenhum. E chegou lá, uma igreja de Assembleia de Deus no interior, em Lençóis Paulista. E aí foi dada a palavra, e aquela palavra foi me incomodando. Eu gostei e voltei no final de semana de novo naquela igreja. E aí a palavra foi muito contundente, muito direta. E aquilo na semana toda foi me sensibilizando. Óbvio que como homem, né, as pessoas também precisam entender isso, que quem trai também carrega dores. Pode postar na rede social que está feliz, que está com uma outra pessoa e tal, mas ele carrega um peso muito grande de estar lutando contra aquilo que muitas vezes ele acredita que não é o certo. Ao se deparar com várias situações do tipo sair e olhar assim, veja bem, por ele estar na minha casa agora. Ou se algum fato fora do que está planejado, assim, bem, na minha casa não era assim. E nessa sensibilidade, né, as pessoas tentavam vir falar comigo, eu não aceitava. Então, isso não funcionou comigo, né? Então, pastores, amigos, eu falo sempre, né, os amigos sumiram. Na verdade, não é que eles sumiram, é que todos aqueles que vieram me aconselhar falaram, não quero ouvir sobre isso, eu tenho minha decisão tomada. E esses 2 encontros na igreja me sensibilizaram. E um deles, um domingo, à noite, eu liguei para a pessoa e falei, olha, eu estou indo para a Bahia, eu preciso falar com você. Estive agora na igreja e Deus me incomodou muito. Do outro lado da linha, a pessoa falou, olha, eu acabei de chegar na igreja também e Deus também falou comigo. E assim fez. Peguei um avião, voltei para a Bahia e sentei com a pessoa e falei, olha, veja bem, hoje nós temos que parar por aqui. Deus deixou claramente que eu estou em pecado. O filho é meu, eu amo meu filho, mas nós temos que parar por aqui. E a pessoa do outro lado falou, olha, foi a mesma mensagem que eu recebi e eu vou mais longe. Você deveria voltar para Fernando. Aí eu respondi, olha, Deus não me confirmou isso, mas me confirmou que eu estou em pecado e eu preciso resolver uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou resolver a minha vida que eu estou em pecado. E assim, como estou falando aqui, aconteceu. A pessoa no dia seguinte já foi para casa dela, que é a casa da mãe dela. Eu ofereci, se queria, né, as coisas, os móveis, né, tinha comprado outras coisas, né, geladeira, essas coisas. A pessoa, não precisa, né, só precisa que você continue amando o seu filho. E assim fiz. Então, foi assim que isso aconteceu, né, esse é o fato que aconteceu. Óbvio que os céus se moveram, óbvio que o Senhor colocou através do Espírito Santo, a palavra certa na boca daquele pregador no primeiro momento, daquele obreiro, depois daquele pastor no segundo momento.
E óbvio que depois que eu fui descobrir que, né, existia várias pessoas orando por esse propósito, pessoas que até hoje, né, nos agradecem. E um dos nossos propósitos de testemunhar sem cobrar, né, sem custo, é em gratidão a Deus por isso e a essas pessoas de várias igrejas do Brasil que oraram pela gente. Então, esse foi o que aconteceu. As pessoas falam, mas como é que você voltou assim? Como é que cai do nada? Não, não foi do nada. Deus preparou o momento certo, usando pessoas que não tinham nada a ver com a situação, no interior de São Paulo, que nem sabia da minha vida, quem eu era. Então, a forma como aconteceu foi o Senhor. Não deixou dúvida. Sem dúvida. Aleide, eu digo que, como diz Fernanda, a gente conversa com várias pessoas, a gente lê muito sobre o tema, né? Então a gente lê sobre a psicologia positiva, sobre, enfim, vários caminhos, mas o caminho é o Senhor, sim. Não tem... É muito claro que só o Espírito Santo que vai convencer do pecado. E o mais incrível que eu entendo que o Senhor faz é fazer com que tudo isso seja leve, tipo assim, é isso? É isso. E alguns homens que às vezes têm vontade de voltar para casa, dificuldade de voltar para casa, deixar bem claro que a partir do momento que você entende que o Senhor vai receber a sua dor, Ele também vai anular as transgressões. Então você vai sair livre para poder falar sobre isso de forma saudável, você vai sair livre para cuidar da sua família. Porque muitas das vezes que o homem tem um receio de voltar para casa, é o bloqueio do orgulho, porque ele faz uma lista, né? Olha, eu tenho que pedir perdão para minha esposa, para o meu sogro, para minha sogra, para o meu pai, minha mãe, meus filhos, a minha igreja, a sociedade, meu trabalho. E aí essa montanha de imaginar, essa montanha imaginária de que eu vou ter que pedir perdão a todo mundo, cria um bloqueio humano, orgulho do homem de, opa, vou ter que reconhecer que eu errei. Entre outros fatores emocionais, de apego afetivo, às vezes se a outra pessoa tem um filho, não tem, enfim. Mas eu creio piamente que só pela misericórdia e graça do Senhor. Amém. E muitas vezes nós vivemos isso em outros casais, como você foi muito feliz na fala anteriormente, não tem como voltar sem ser curado antes. Vai voltar, mas daqui 6 meses, 7 meses está saindo de casa de novo. Tem um casal amado que a gente acompanhou em Vitória, Espírito Santo, que foi assim, se sensibilizou com a história, acompanhamos eles de perto, literalmente conhecemos eles pessoalmente, voltaram, mas a esposa ainda machucada, ele ressabiado, e ficaram naquela, olha, ela vai jogar na minha cara em qualquer momento, e ela, eu não posso jogar, mas vou jogar. Enfim, esse rapaz saiu de novo de casa, e hoje já está no 3º relacionamento, inclusive, mas porque não foram tratados antes. Exato. E Fernanda é muito feliz quando ela fala, né? O momento desse deserto, né, como as pessoas gostam de falar também, é o momento de ser tratado. Então, Deus não permitiria que eu casasse de novo com a mesma pessoa se eu fosse o mesmo Igor. Então, a frase que eu brinco é, eu casei de novo com a mesma pessoa, mas de forma diferente. Então, uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, restaurada, uma pessoa que tem uma sabedoria, né? Isso que vocês estão vendo aqui é a Fernanda, né? Até pelas orações do seu pai quando ela ainda era criança. Então, toda essa sabedoria de saber conduzir isso, entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é quem faria, é que faz ter a certeza de que a volta para casa é, primeiramente, ser tratado e entender piamente que é pela misericórdia dele, que é somente por ele, Alice. Em algum momento, bendito seja Deus por isso. Amém. Fernanda, quando você soube que o Igor seria pai de um filho com outra mulher, em que momento você estava, como você recebeu e você em algum momento entendeu aquilo como sendo um empecilho? Não, isso aqui não dá para mim. Como você geriu isso? Deus já tinha falado comigo. No dia que eu pedi a Deus para tirar do meu coração, que me ajudasse a aceitar o fim, aí no outro dia Deus usou uma pessoa e falou assim, não é o fim, e Deus não vai tirar do seu coração, então continua se humilhando diante de Deus. E no tempo certo Deus vai fazer. E aí quando me deram a notícia da gravidez, eu só conseguia pensar assim, Deus não mente. Deus não mente. Porque foi muito claro, foi uma experiência tremenda que eu tive. Eu orei sozinha no meu quarto, no outro dia uma pessoa que não me conhecia falou comigo. Então eu fiquei naquele conflito ali, eu sofri, eu chorei, doeu no corpo, porque eu tinha tido um aborto antes dele sair de casa. Mas eu sabia que Deus não mentia. E como a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem, aí vinha, eu trazia à memória realmente o que me alimentaria. Porque eu lembro quando me deram a notícia, falaram assim, ó, se você quiser continuar lutando, a gente te apoia, mas se você quiser desistir também, a gente te apoia. E eu passei ali uma semana de luto ali,
digerindo aquela informação. E Deus continuou falando comigo, que Deus usou uma outra pessoa, uma outra situação, em que um homem teve um filho também fora do casamento, a mesma situação dele. E eu conversando com esse homem, eu via o arrependimento, o remorso na vida dele, eu via a culpa. E eu falei com ele assim, por que você não volta para sua mulher? Aí ele falou assim, porque eu não posso, eu pequei. E eu sei que eu tenho que viver no inferno para pagar pelos meus pecados. Meu Deus. Aí eu comecei a olhar para Igor de uma outra forma. Eu não quero que meu marido viva nesse inferno. Aí Deus vai conduzindo a gente em oração. Então eu comecei a orar para que os olhos dele fossem abertos quanto a isso, que filho é responsabilidade, é herança, mas não é aliança, né? Aliança é o casamento. E aí eu fui entendendo sobre isso e continuei na oração, com muito sofrimento, né? Com muita dor ali, mas entendendo que a criança não tinha culpa de nada. E que se Deus quisesse fazer, Deus faria independente da criança. Uhum. E aí, quem faz o contato primeiro? Igor, você liga para a Fernanda ou a Fernanda te liga? Como foi a reaproximação? Bem, Fernanda estava num congresso em Minas Gerais, de uma igreja em Minas Gerais, e uma pastora estava profetizando, né, estava pregando e falou sobre a ressurreição de Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, e cristocidencialmente, nesse mesmo dia eu liguei para Fernanda e falei, olha, eu estou te ligando para dizer que eu não estou mais em pecado. É o que eu lembro. Foi. Né? Porque são muitas coisas, sabe? Mais ou menos assim, tipo, ó, eu não estou em pecado, mas eu não sei se eu vou voltar para casa, mas também não fala com ninguém, não. É uma coisa minha e sua, mas ele me ligou, tipo assim, né? E aí, naquele momento, a gente glorificou, porque eu estava ali com minha mãe, eu estava com Cris, a gente tinha viajado para ir nesse congresso, e eu tinha recebido aquela palavra para mim, aquela palavra profética, porque eu perguntava para Deus, Deus, Jesus, o Senhor quando foi morrer, o Senhor falou que no terceiro dia ia ressuscitar. O que custa o Senhor me falar quanto tempo vai durar essa prova? Porque o tempo é um grande inimigo, né? Assim. E eu falava, Deus me fala, em quanto tempo vai durar? O Senhor falou, não custa o Senhor me falar. E no terceiro dia do congresso, eu acordo com ele me ligando e falando que ele tinha terminado e na minha cabeça ele terminou e ele vai voltar, porque Deus fez. E aí vocês se encontram pela primeira vez depois pessoalmente, quando você volta para casa, vocês se encontram. Houve um desconforto, havia um desconforto na aproximação ou foi natural? Como é que fluiu? Falando bem, como diz lá na Bahia, né? Bem direto. Uhum. Veja bem, uma das preocupações que eu tinha era a intimidade, sabe? Assim, eu falei, meu Deus, como é que vai ser a intimidade? Senhor, como é que vai ser com meu filho? Senhor, eu tinha várias perguntas, sabe? Eu creio que seja pergunta de pessoas que passam pela situação. Pertinentes. E eu lembro, voltando à sabedoria de Fernanda, eu lembro de uma frase de Fernanda, o livro relata uma vez que nós fomos a Minas Gerais para ver o meu sogro, a quem eu tenho um afeto muito alto, como se fosse um pai, e na volta, eu pedi para entrar na casa. Não tinha voltado ainda, eu pedi para entrar na casa, a gente sentou na cama, começamos a conversar. Fernanda tentando ministrar seu perdão ainda, eu não muito interessado, mas mais quebrantado. E eu chorava muito, e ela cita nas palestras, que quanto mais eu chorava, mais ela queria que Deus me quebrasse. Né? E naquele dia eu senti uma liberdade, de estar na minha casa. Não tinha voltado ainda, mas naquele dia como se algo tivesse se libertado. Aqui é seu lugar. E uma coisa engraçada, que não tem uma data certa, tá? Se você falar assim, olha, que dia que você voltou para casa, não sabe. Eu não sei. Por quê? Eu liguei, e ela estava em Belo Horizonte ainda com a mãe dela, voltando no congresso de mulheres, e eu fiquei ainda muito assim, tá, e agora? Não é? Vou ou não vou? Como é que é? E eu lembro que Ed, que era esse casal que a gente cita no livro, Ed e Cris, ele, tô encostando aí, você tá com a caminhonete aí? Tô. Pronto, já abre a carroceria, vamos levar suas coisas lá para sua casa, não sei o quê. Eu ia assim, como assim, cara? Não, já voltou. Você tem que voltar, já resolveu, agora você volta. Eles pegaram tudo. Aí eles pegaram tudo, tinha Ed, tinha mais um casal de amigos. E eles que foram lá e pegaram tudo do apartamento que ele tinha montado, e aí deu tudo, doou tudo. Eu falei, eu não quero nada aqui em casa. E aí, de lá mesmo, e voltaram com ele.
Isso. Então, a gente fala assim que ele foi voltando. Eu também não sei falar que dia que ele voltou, ele foi voltando. Mas teve um dia que você chega e ele está, ou você estava e ele chegou. Não, eu não consigo. Eu me lembro, eu me lembro muito assim um dia que aí isso foi mais ou menos em setembro e ele nesse processo de ir voltando, ele falou assim, a gente ia em Camaçari levar o pai dele e ele falou assim, vamos comigo, e estava perto do nosso aniversário de casamento. E eu lembro que nesse dia eu fui com ele, viajei com meus sogros e com ele. E aí lá foi um dia muito marcante para mim, que foi quando eu lembro que eu tomei banho assim, quando eu saí do banheiro ele me abraçou. E ele começou a chorar muito. E ele colocou a mão no meu ventre e pediu a Deus que me curasse, que me desse filhos. E pediu perdão. Aí foi, assim, eu lembro muito desse dia, foi muito marcante. Porque eu almejava por um pedido de perdão. Eu sabia que ele estava arrependido, mas esse dia foi o dia que ele colocou a mão no meu ventre e pediu que Deus me curasse. E depois, logo em seguida, eu tive a Marina. E nós tivemos também um episódio também na igreja, nessa mesma igreja no interior de São Paulo, que eu continuei trabalhando lá nesse período. E também teve um culto lá também, que a gente intercedeu, colocou as mãos no ventre de Fernanda mesmo. E eu lembro que eu dei um grito, que eu acredito que tenha sido um grito de alma, né, pedindo a Deus que liberasse. E a pregação era... Ai, Senhor, perdão. É uma pregação onde falava sobre Jesus e que Perdão, que teria tocado ao manto de Jesus, Senhor. A mulher do fluxo de do sangue. fluxo de sangue. E aí eu dei um grito, clamando, Senhor, dá-nos filhos, libera, Senhor, nosso filho, libera, Senhor, que eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nós queremos a Tua obra. E eu sei que eu dei um brado muito grande, um clamor mesmo naquele dia, um clamor de alma, e o Senhor, né, atendeu e misericordiosamente, está até escrito no livro, e Deus fez muito mais, né, porque como o livro diz, o Vitor não existia e o livro diz que viria, né, e Deus realmente trouxe o Vitor, que é o 03, e nós louvamos a Deus por isso, porque é algo tremendo. Eu sei que, obviamente, a gente está falando sobre família e a restauração do casamento já é algo tremendo, mas nós cremos que os milagres contínuos de Jesus em nossas vidas, né, a Marina nasceu lá de um bioma, eram duas bolinhas, parecia uma laranja, Marina de um lado, bioma do outro. Então, todas essas complicações, né, foram acontecendo e Deus foi permitindo, né, filhos todos três saudáveis. Então, nós vivemos coisas extraordinárias. Louvado seja extraordinárias. Duas coisas belíssimas, né? Em especial o dia em que você pede perdão. Porque muitas vezes se dá dessa maneira mesmo. O retorno já significa arrependeu-se, então vida que segue. Mas é tão significativo para um e para outro. Ter esse tipo de expressão e para este um tipo de resposta a uma espera. Você reconhece, você percebe a ferida, a fenda que foi aberta e ouvir o outro dizer, me perdoe, me perdoe. Isso tem um peso tremendo. E outra que quando você fala desse brado, né, desse clamor, para que o Senhor abrisse o ventre da sua mulher e que vocês tivessem filhos, me fez lembrar de um trecho da canção da Fernanda Brum, dá-me filhos, se não morro. Então, isso também é uma bênção que vem complementar a aliança, né? Complementar, que digo, a restauração. E assim se fez na vida de vocês. Eu louvo muito a Deus por vocês terem vindo aqui, por vocês contarem esse testemunho com tanta grandeza e leveza para exaltar o nome de Deus, né? Que Deus cresça e vocês desapareçam. Amém. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe muito. Fica aqui então, deixa eu mostrar mais de pertinho, Diário de um Divórcio que Quase Aconteceu. Está aqui a indicação para você, a rede social Diário de um Divórcio, também no Instagram, para você seguir, falar com a Fernanda em especial. E é isso. Deus abençoe. Amém. A gente agradece, viu? Obrigada. Assim, é muita felicidade estar aqui, porque é isso, é que Deus apareça e que a gente diminua, porque foi Ele. E o consultório fez parte um pouquinho dessa jornada, né? Fez. Acho que foi sua mãe que mandou. Minha mãe que assistiu, né, há 12 anos atrás, um programa e falou assim, assiste, Fernanda. E aí eu assisti, gostei, falou muito comigo. E naquele momento eu mandei para a Igor. Eu falei assim, quando você achar que é o momento, assista. E assistiu, porque foi uma situação bem parecida, de um homem com muito remorso, com muita culpa, mas que
viveu também o perdão de Deus. Exato. O tema do programa era Perdão Absurdo. Perdão absurdo. Você pode encontrar o Consultório de Família lá no YouTube também. Enfim, precisamos ir. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus os abençoe plenamente a cada dia mais. Muito obrigada a você por estar com a gente. Finalizo convidando você para estudar a Bíblia, conhecer mais de Deus, conhecer mais da expressão de um Deus que está presente diariamente nas nossas mais difíceis lutas ou nos momentos de bonança. Ele se faz presente, ele quer ser íntimo de você. O Código da Fé. Mande agora uma mensagem, o Código da Fé, para o WhatsApp 12 98200 0062. Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Confie em Deus e o mais Ele fará. Até o próximo. Deus seja contigo.